Olá, deputado. Obrigado por ter concordado em responder às nossas perguntas. E a primeira pergunta é: como você se sente agora, no primeiro aniversário da agressão em larga escala contra a Ucrânia e após mais de 10 anos de guerra contra a Ucrânia? Você esperava que durasse tanto tempo? Porque você esteve muito envolvido, mesmo em sua posição anterior, como primeiro-ministro, como deputado, você sempre visitou a Ucrânia. Você esperava que fosse para durar tanto tempo e olhando para trás, será que tudo foi feito corretamente por parte da UE? E Meu único arrependimento é não termos feito tudo o que estamos fazendo agora imediatamente. Acho que, sabe, se tivéssemos tido isso, todos teriam dado muito mais ajuda militar no início. Sim, meu país, Estónia. Quer dizer, nós fornecemos ajuda militar já antes da guerra começar, mas nem todos fizeram isso. Então, se tivéssemos dado tudo o que estamos dando agora imediatamente, né, talvez os russos tivessem mudado o seu cálculo e percebido que não poderiam realmente vencer esta guerra. E claro, como a guerra ainda está acontecendo, então não fizemos o suficiente. Quer dizer, nós impusemos sanções, mas ainda existem sanções ou convenções com as quais precisamos lidar que permitem que a Rússia continue travando esta guerra. agora você vê algum avanço no apoio? Você está satisfeito com a situação? Agora, todos esses programas militares, o SAFE, outras iniciativas, isso é suficiente ou você vê um gargalo em breve? Bem, nós decidimos em dezembro pelo empréstimo de 90 bilhões, que será destinado à Ucrânia também para financiar as necessidades militares que a Ucrânia tem. Mas hoje, quer dizer, tivemos um grande revés. Então estamos trabalhando para conseguir fazer isso é fundamental, porque isso realmente pode ser um divisor de águas muito importante, já que estamos comprometidos nisso a longo prazo. E também precisamos fazer muito mais em relação às sanções, sabe? Atacar também a frota fantasma, para que eles definitivamente não tenham fundos para financiar esta guerra prolongada. A Hungria ainda está bloqueando todas essas iniciativas de sanções, o empréstimo do 20º pacote. Como você avalia o diálogo com Budapeste e o que acha que é possível fazer para resolver essa questão? Estamos mantendo diálogos em diferentes níveis. Os líderes estão conversando e diferentes níveis de trabalho também estão em diálogo. Temos tentado abordar as preocupações húngaras em diferentes questões, mas eles também estão conectando coisas que não têm relação alguma. Portanto, isso é claramente muito, muito difícil. Mas, olhando pelo lado positivo, nós acabamos sempre por chegar a uma decisão final consensual. Você sempre menciona que a Rússia deveria fazer algumas concessões e há muitos documentos circulando na mídia. Você tem essa lista específica de concessões e quão real ela é? Talvez vocês precisem de algum grupo de trabalho para criar documentos mais aprofundados com alguma modalidade disso? Concessão? Bem, eu propus aos Estados-membros uma lista de concessões de fato, porque o que vemos é que toda a pressão nas negociações está sendo colocada sobre a Ucrânia, embora tenha sido a Rússia que iniciou esta guerra. A Rússia é o problema. Portanto, precisamos colocar pressão sobre a Rússia para que ela faça concessões, porque não é apenas a paz na Ucrânia que deve ser sustentável e duradoura, mas também a paz na Europa, porque a Rússia tem sido muito clara em suas exigências maximalistas. Então, como seguimos adiante? Estamos tendo discussões com os Estados-membros e veremos o que tiramos disso. Na sua perspectiva, você acredita que Emmanuel Macron agiu corretamente ao propor essa negociação direta com a Rússia para iniciar esse diálogo agora? E, na sua opinião, você acredita que este é de fato o momento ideal para começar? E, se houver essa possibilidade, você está pronta para sentar à mesma mesa com Lavrov, por exemplo, Putin, e dialogar com essas pessoas? Bem, já tive a oportunidade de me sentar à mesma mesa com Lavrov em diversos fóruns internacionais. Mas voltando agora a essa questão, considero importante que discutamos exatamente o que queremos solicitar aos russos. Está claro que também existem obrigações ou pontos de vista muito claros para esta União Europeia. Vamos deixar claro que apenas a União Europeia pode negociar em nome dessas demandas. Não é como se nós pudéssemos simplesmente
nos tornar moeda de troca no processo de negociação entre a Rússia e os Estados Unidos. Isso também está muito claro. Mas a questão é o momento certo. Quero dizer, não podemos ser nós os demandantes que dizem conversem conosco. Se os russos estão esperando que os americanos entreguem o entendimento do Alasca, quero dizer, suas exigências absolutamente maximalistas, então por que eles conversariam conosco? Porque não podemos, de forma alguma, colocar mais pressão sobre a Ucrânia para que ela desista ou faça concessões além do que já esteve disposta a fazer. Portanto, para nós é importante que, se a Rússia estiver interessada no levantamento de sanções ou em outras medidas, então claramente também temos exigências para a Rússia. E não vamos abrir mão dessas coisas de graça. E para equilibrar essas negociações novamente, é preciso haver concessões do lado russo. Portanto, fomos muito claros, estamos aumentando a pressão para que eles deixem de fingir negociar e passem a negociar de fato. Quão realista é limitar o tamanho do exército russo e retirar tropas de todos esses países parcialmente ocupados pela Rússia? Bem, em alguns desses países, eles já assumiram a obrigação de retirar as tropas. Então, eles não apenas, você sabe, cumpram essas obrigações que assumiram, mas o meu ponto fundamental é que, se vemos acordos em que estão sendo impostas limitações ao exército ucraniano, sejamos francos, o exército ucraniano não é o problema. O exército russo é. Portanto, se houver limitações ao exército ucraniano, não considero isso correto. Na verdade, se houver limitações ali, também deveria haver ao exército russo, sabe, para haver mais equilíbrio. A mídia, os russos, eles querem falar sobre algum espírito de encorajamento e o lado russo. Você entende o que é esse espírito de negociação, de encorajamento entre os Estados Unidos e a Rússia? E, afinal de contas, qual é o papel da União Europeia nesse contato diplomático tão próximo entre Moscou e Washington? Sim, pois bem, o acordo mútuo de encorajamento ou o entendimento diplomático estabelecido entre os russos e os americanos diz respeito às exigências maximalistas que os russos têm. Quer dizer, todo o território de Donbas que eles nem sequer conquistaram militarmente. Então é claro que a Europa ou a Ucrânia não podem concordar com isso. Porque, como você bem sabe, essa guerra já dura 12 anos e eles ainda não conseguiram conquistar o território militarmente de fato. E agora eles estão exigindo isso na mesa de negociações. Essa é a tática usual dos russos. E nós precisamos ser bem mais realistas em relação a tudo isso. Como você enxerga essa negociação agora, neste exato momento, entre Ucrânia, Estados Unidos e Rússia? Você vê quaisquer sinais claros de progresso e alguma perspectiva de que eles terão sucesso em um curto espaço de tempo? Já faz exatamente um ano inteiro que estamos vendo esse esforço contínuo pela paz. E já houve muitas ofertas de cessar fogo por parte da Ucrânia, às quais eles concordaram, quer dizer, a Ucrânia concordou com um cessar fogo incondicional, enquanto a Rússia não. Então, quero dizer, se eles estão apresentando essas exigências maximalistas, na verdade não negociando de boa fé, ou na verdade nem negociando, apenas fingindo negociar, não acho que haverá qualquer avanço, porque os russos não querem. Uma última pergunta. Na sua perspectiva, quão eficaz você acha que é o modelo de sanções? Alguém sabe quando o 20º pacote vai finalmente chegar ao fim? Quando esta guerra acabar. Quer dizer, aí não precisaremos mais fazer isso. Estamos sancionando diferentes entidades porque queremos que o financiamento desta guerra pare, para que esta guerra termine. E é por isso que estamos fazendo essas coisas. Sim, é verdade que a economia russa apresentou certa inércia, que teve um grande impacto, mas agora está chegando ao ponto em que está realmente causando sérios problemas. Se analisarmos a economia deles, que não está passando por um bom momento, e considerando o recente aumento na carga de impostos, eles também precisam captar recursos do exterior. Então, eles realmente estão se complicando bastante. E é por isso que não devemos, sabe, aliviar, mas sim avançar ainda mais.
E agora a última pergunta, de verdade. Você sabia que é considerado o maior político na mídia russa e na esfera política russa? Eles sempre te criticam, a mídia propagandista. Como você se sente em relação a isso? Você acompanhou alguma dessas histórias? E por que a situação é assim? Eu pessoalmente não acompanhei, quero dizer, na Europa. A mídia russa não é exatamente bem-vinda, digamos assim, pois ela não é considerada uma mídia livre. Então, eu não sei o que eles escrevem sobre mim, mas se eles me odeiam é porque devo estar fazendo algo certo, não é? Obrigado.